A gente tem que chamar os convidados. Sem convidados, a gente não tem cerimônia. E para isso, a gente tem uma coisa muito, muito tradicional, que é o próprio convite da cerimônia, do nosso caso, do casamento. E para isso, hoje a gente convidou aqui a Renata, que é da Lotus Atelier, ou do Atelier Lotus, que é uma especialista em convites de casamento. Ela trouxe aqui para a gente vários modelos, ela vai contar aqui um pouquinho para a gente sobre esse mundo da confecção de convites, como é que funciona, como é que não funciona. Seja super bem-vinda. Obrigada, obrigada. Prazer estar aqui. Obrigado por estar aqui com a gente batendo esse papo. Renata, conta, o que você já fez na área de convites que você considera mais, que tenha sido mais diferente que você já fez até hoje, um convite fora dos padrões, vamos dizer assim, o que você lembra assim de memória? Tá, eu acho que o mais diferente é um super recente que a gente entregou, de um casal de criativos. Então, a noiva é jornalista, o noivo escritor, então eles queriam algo bem diferente que não fosse aquele padrãozão de convites. Então, a gente usou muitas ilustrações nesse convite e as cores também fugiam bastante do tradicional. Então, a gente usou muita cor rosa, pink. Alguns acabamentos também que mesclavam ali um pouco do tradicional, mas sem perder ali a essência deles. Eles também tinham ilustrações prontas, então eles já chegaram pra gente com ilustrações que eles já fizeram fora e eles queriam muito colocar no convite. Então foi super legal, porque juntou ali uma parte artística, né, de um outro artista, junto com o nosso trabalho e deu super bem, deu super sucesso. E aí a gente fez, enfim, toda a identidade visual, né? Então a partir desse momento que ela chegou, a gente desenvolveu uma identidade visual para ela. Então teve muito rosa, teve muito detalhes dourados e ficou uma graça. Então ficou um resultado assim que não é que é um convite que você olha e acho que você nunca mais vai ver algo parecido ali daquele Ou você jeito. não vai esquecer também, né? Ou as É, duas coisas. exato. Então, assim, acho que tenho certeza que o convidado, e até mesmo pelo feedback que ela deu, que o pessoal, tipo, tava gostando muito, justamente por isso. Acho que por sair do padrão, né? Entendi. Então, acho que esse é um bom case. Você, o teu nome é um ateliê. Na verdade, quando a gente fala em convite ou um produto impresso, a gente sempre lembra e remonta a uma gráfica, né? Você não é uma gráfica, você é um ateliê. Quais são as principais diferenças? Quer dizer, o que caracteriza ser um ateliê, e o que diferencia, vamos dizer, de uma gráfica, que é o que a gente vê produto impresso, né? Uhum. O que diferencia é que no ateliê nós somos especialistas em criação, então a gente entende, junto com os noivos, o que que eles querem e traduz, né, todas aquelas vontades, enfim, aquelas referências que eles têm na forma de uma papelaria, do convite, na parte também dos itens que vai ser usado no dia. Então, a grande diferença é isso. Então, a gente faz a criação e, em algumas vezes, a gente procura fornecedores terceiros para nos ajudar. Então, eu não tenho estrutura e também nem quero uma estrutura de uma gráfica gigante com maquinários gigantescos, que não é muito a minha vibe. Eu gosto da criação, então a minha parte é muito criativa e aí para colocar em prática, né, para ter ali o material em mãos, eu faço essa pesquisa de fornecedores terceiros que são especialistas que vão me ajudar ali naquela parte. Então, uma gráfica, por exemplo, eles são muito, eles não são tão focados na criação, embora eles tenham um departamento criativo, mas é uma coisa mais genérica ali, é uma criação que não é tão única quando a gente fala de um ateliê que está ali especializado numa ideia, ali em uma ideia de um casal. Então a gente cria o conceito e produz a partir de fornecedores que nos ajudam. E aí a gráfica e as outras gráficas eles já criam menos e produzem mais. Você diria que é uma coisa mais artesanal do que uma linha de produção que é uma gráfica. Quer dizer, você trabalha muito maneira Exato. muito mais personificada e personalizada, e aí você entra na parte artesanal. Quer dizer, o noivo quer um símbolo especial ou um sinete especial, quer dizer, você vai desenvolver aquilo que ele quer para aquele momento dele. Perfeito, é isso. Então, a gente, né, pega ali a ideia deles e faz, por exemplo, acabamentos que a gente produz, por exemplo, um recorte que é artesanal, a gente não consegue encontrar numa gráfica, né? Porque eles têm o maquinário ali que faz aquele corte que é super retinho e tudo mais. Então, a gente tem essa possibilidade no ateliê dos acabamentos que são mais artesanais, que é muito
o que o pessoal está procurando muito hoje, assim, estão fugindo ali daquele convite classicão para essa papelaria que é mais única, né, que é feito ali especialmente para o convidado. Então, você trouxe aqui uma série de exemplos de convites que você já produziu. Quer mostrar Trouxe. algum para a gente que você considera que ele foi mais artesanal, que ele teve um toque muito mais personificado, alguma coisa mais especial que você fez para algum casal? Uhum, vamos, tenho um aqui que eu até lancei recentemente que ele tem essa, ele traz uma estética que é mais Vou clássica. colocar Ai, seu microfone aqui. ah, tá. Ele tem uma estética que é mais clássica, mas ele tem acabamentos artesanais. É bem legal de eu mostrar ele. É esse daqui, deixa eu pegar. Esse aqui. E a gente fez duas, na verdade, duas opções, né, de envelope. Então, eu sempre gosto de apresentar variações para o cliente, né, decidir o que, que faz mais sentido ou não. Então, por exemplo, esse aqui, eles podem optar pelo envelope preto ou esse aqui no branco. E aí, quando a gente tira o convite, deixa eu tirar ele aqui. Aí ele tem um corte que é reto, que é aquele corte que eu comentei agora há pouco, mas ele tem esse detalhe aqui que é o detalhe douradinho. Ó, dá uma olhada. Então ele Não sei se dá para ver na câmera. não deu. Então, por exemplo, numa gráfica o pessoal não Não vai consegue fazer isso. não vai fazer porque enfim, é todo um processo que é super manual, você precisa de pincel, enfim, do produto específico. Então ele tem essa jogada que é um layout, digamos, moderno, mas até mesmo ele mantém ali as características do clássico, Sim. mas com um Não, olhar. super chique, super chique. Então, assim, as cores, as tipografias, todas ali trabalhadas de forma intencional, para trazer mesmo essa cara do moderno, essa estética bem Pinterest que a gente ama. E ainda se usa, o mais tradicional ainda é se usar envelope com o convite dentro, ou vamos dizer, o envelope com a parte interna, ou hoje em dia já se usa somente, vamos dizer, só uma parte do convite. Qual é a tendência hoje em dia? O que você enxerga? Tá. Hoje em dia, bem, na grande maioria dos nossos pedidos tem o envelope. Tá. Então, algumas vezes o cliente pergunta, tem como fazer? Então, a nossa sugestão é sempre falar, olha, fazer a gente faz, mas o seu convite vai ficar desprotegido, né? Então, Ele acho que pode sujar no transporte e tal. exato, pode sujar, pode molhar, amassar. Então, o envelope ele serve ali para guardar, né, o convite e até mesmo criar uma expectativa, né, que a pessoa recebe. Muitas vezes no envelope tem também o nome do convidado. Deixa eu pegar um aqui. A gente faz esse trabalho. Esse aqui não vai dar para ver porque o envelope é clarinho. Mas a gente faz a caligrafia feita à mão. Ah, não trouxe. Erro meu. Mas eu não sei se vai dar para ver nesse. Bem, vou colocar aqui. Mas a gente consegue colocar o nome da pessoa e aí cria toda essa expectativa, né? Da pessoa abrir e aí sim ver o convite. Então, eu não recomendo não ter o envelope. E aqui, como você tinha dito antes, o nome é feito por uma calígrafa ou um calígrafo, que Exato. também é do time de vocês. Quer dizer, você entrega completo. Quer dizer, Completo. os noivos entregam a lista dos convidados e Uhum. vocês, com o calígrafo, colocam os nomes na parte externa. Perfeito. E quem faz a caligrafia sou eu mesma Ah, também. é? Então é isso mesmo. A gente recebe os nomes, né, a lista de nomes ali do casal. E é todo um ambiente que precisa ser criado ali, que precisa de muita concentração para fazer a É, você não pode caligrafia. errar, né? Porque se você errar o nome, você perdeu aquele convite, na verdade. Perde o convite e assim, é muito triste perder o convite. Ai, boa. Obrigada. Esse aqui tá perfeito, a gente consegue ver, acho que legal. Ui. Que aí a gente faz todo esse trabalho à mão e aí não pode errar. Se erra, eu preciso pegar mais um envelope, fazer. Então é Entendi. super concentrado esse trabalho e assim fica super diferente, né? Embora a caligrafia seja super tradicional, mas a caligrafia que eu ofereço também ela vai ali numa estética mais moderna. Então eu Mas não o noivo e o casal pode escolher a tipologia, o tipo da letra, tem essa opção ou tem mais um padrão? O meu padrão, por exemplo, é a caligrafia moderna. Então, são Tá. essas letras aqui que não são tão rebuscadas como aquelas que a gente vê, né, dos convites mais antigos. Então, hoje eu trago essa tendência que é muito forte lá fora, esse tipo de
caligrafia, então eu me especializei nesse estilo aqui. Então a pessoa consegue escolher a cor, por exemplo, então eles conseguem personalizar. Ah, eu quero preto ou eu quero dourado. Entendi. Aí sim dá para fazer, mas aí o meu estilo é esse daqui hoje em dia. E aqui você tem, na verdade, outros produtos que não são somente convites em si, né? Você quer contar um Uhum. pouquinho dos outros tipos de produtos que fazem parte de um casamento, que são usados? Que Uhum. outros produtos a gente tem que considerar quando a gente vai montar um casamento? Não é só o convite, né? Sim, não é só o convite, e muita gente não faz ideia das possibilidades que tem, porque assim, a gente pode fazer inúmeras peças. Por exemplo, aqui, acho que um dos itens que eu vou mostrar e comentar são os itens que vão junto com o convite. Então, por exemplo, é até um item que às vezes ele é polêmico, mas é o mini convite individual, é esse cartãozinho pequeno que normalmente a gente coloca anexado no convite. Então, ele vai aqui junto, às vezes dentro do envelope. E aí tem um cartãozinho também que a gente consegue fazer, que tem as informações de lista de presentes. Então, no ateliê, a gente gosta muito das artes que são mais limpas, e aí o excesso de texto que estaria no convite, a gente traz aqui, por exemplo, para esse item, que é o cartão de informações, e aí normalmente a gente coloca junto aqui, e aí eles vão dentro do envelope. Então, é toda uma experiência legal que a pessoa tem quando ela abre o convite, porque ela vai descobrindo o que tem ali dentro daquele envelope. E aí, além desses que vão junto, O convite individual, esse pequenininho, ele vai dentro do convite maior. ele vai dentro do envelope. Então, É. por exemplo, aqui junto com o convite. Deixa eu pegar esse aqui. Aqui. Então, em alguns casos a gente coloca ele atrás para ficar mais discreto, mas esse item, por exemplo, é uma forma dos noivos, né, do casal, dizer ali para o convidado quantas pessoas estão sendo convidadas. Então, vale muito para aqueles casos de pessoas que têm essa tendência de se convidar, né, de falar, deixa eu levar minha tia, minha avó. Então, aqui não, aqui quando a gente coloca, já está dizendo, olha, são 4 pessoas que estão sendo convidadas aqui, então o convidado. Para que a pessoa não traga a tia, a avó e o cachorro Exato, e porque, né? imaginar que eles foram convidados também. Então, na Exatamente. verdade, o que você quer dizer é que o convite vai para Renata e para o Cláudio, e aqui está dito, olha, é a Renata, o Cláudio e 2 filhos, vamos supor. Quer dizer, Uhum, venham os 4, não é para trazer a perfeito. sogra, nem o cachorro, nem o papagaio. Exatamente, é isso, para dar uma freada, porque o pessoal às vezes se empolga e sai convidando. Quer dizer, é uma maneira muito sutil, delicada e educada de você controlar o número Uhum, de pessoas que perfeito. vêm na tua cerimônia. Exato, uma bela definição. É uma forma sutil exatamente de dizer, olha, são X pessoas né, que estão ali inclusas nesse convite. Então, A gente vê aqui, quando a gente faz as alianças para os nossos casais, muitas vezes a gente escuta, eu tenho um orçamento limitado, a gente não pode convidar tanta gente, a gente tem uma verba tal, mas uhum, a coisa sempre costuma sair um pouco fora de controle. E acho que dessa é, maneira dá para dar uma segurada e não estourar a verba daquele casal que vai casar dentro do exatamente. orçamento dele. Porque quando vão mais pessoas, né, ali na cerimônia, supondo que não tenha esse convite individual e chega 20 pessoas a mais ali no casamento, Não está preparado para não está isso. preparado e depois o custo vai ser do casal, né? Então eles não estavam planejando essas pessoas, então é Muitas vezes justamente. nem tem 20 É, lugares para as pessoas sentarem depois na festa. Quer dizer, é um exato. problema logístico sério. É um problema sério que acontece, então, para frear ali, né, culturalmente, como o brasileiro tem esse costume de convidar, esse item ele vem ali para dar aquela freada e dizer sutilmente, né, olha. Pegando esse exemplo aqui, desse caso aqui, eu me lembro que antigamente era muito comum este ser o convite da cerimônia e Uhum, com um clips se colocava aqui o convite da festa. Ou seja, uma parte dos convidados recebiam somente da cerimônia e uma parte recebia da cerimônia e da festa. Ou uhum, seja, dessa maneira, quem estava convidando conseguia controlar e escolher, entre aspas, quem queria que fosse na cerimônia e quem são aqueles que iriam na festa. Isso hoje ainda é usado, se usa ainda dessa ferramenta para definir um pouco onde vai quantos convidados? Hoje em dia,
a gente está numa tendência que os casamentos, eles são normalmente feitos no lugar da festa. Então, Hum, aí por esse motivo, como tudo é realizado ali sim, no sim, sim, mesmo sim. lugar, então o pessoal basicamente não pede mais, né, esse tipo de detalhe. Ah, algumas pessoas vão na festa ou Entendi, não. Justamente por isso. Então, é tudo ali junto, né? Então, normalmente as informações estão juntas no entendi. mesmo. E aqui tem alguns impressos que são para definição de mesa, Uhum. reservado. Conta um pouquinho o que que são esses produtos. Sim, esse daqui, por exemplo, a numeração de mesa, a gente teve um crescimento super relevante, porque é um item que parece bobo, mas ele é uma sinalização super importante que vai dizer aonde o convidado vai sentar. Então, com as tendências dos casamentos lá de fora, que eles montam mesas e tem o nome do Sempre convidado tem, é. ali em cada lugar, esse item aqui vai sinalizar para o seu convidado onde ele vai sentar. Então, para evitar, né, de forma prática ali na festa, o pessoal ficar perdido, putz, e aí, onde é que eu sento? Né? Então, de longe, eles já conseguem, quando eles entram, né, no espaço da festa, eles têm acesso a essa informação, olha, você está na mesa 3. Então, de longe, ele já consegue ver, né, onde que está essa mesa, e aí ele vai. E aí, normalmente, já pegando o gancho desse item, tem esse outro aqui, que é o marcador de lugar. Então, é uma tendência também lá de fora que é super fofa, a gente gosta muito, que o pessoal coloca junto com o prato ali né, no lugar que o convidado vai sentar. É uma forma mais carinhosa de dizer ali, né, onde que a pessoa, né, o casal pensou exatamente onde cada pessoa vai Juntar quem sentar. com quem. Juntar quem faz sentido ou não. E aí, normalmente, esse item aqui tá lá perto do prato né, enfim, que a pessoa vai jantar e tudo mais. E aí outros itens que também são super comuns, né, que a gente fala, são itens indispensáveis, né, na hora Garantir de a mesa da noiva. garantir a mesa da noiva, porque, né, a gente, né, às vezes o convidado, enfim, não entendeu ali direito como que é, então a gente gosta de colocar um reservado para falar. Às vezes é uma mesa também que está reservada somente para a família, né, então para ficar mais perto dos noivos, então a gente sinaliza através da papelaria a festa, né, então a gente fala de papelaria de uma forma muito funcional, além de estético, né, porque Ela tem uma utilidade prática, ela né? tem uma super utilidade prática, então, e evita ali né, o pessoal ficar confuso ali na hora. E Então, um ela desconforto também de uma pessoa ter que eventualmente sentar ou com alguém que não conhece, o que muitas vezes acontece, é, ou em alguns casos mais extremos, sentar com alguém que não gostaria de estar sentado junto, que também ex- acontece isso, né? também acontece. Então, ela vem dessa forma, assim, ela é muito funcional, além dessa parte estética. Então, esses itens, assim, é o que a gente mais sugere. E um outro item que, assim, ultimamente, né, já tem um tempo, na verdade, as pessoas pedem muito, é o cartão de votos, né? Então, eu trouxe um, que ele é O um que que são o que que são cartões de votos? É esse daqui, vou te mostrar. Ó, na verdade, é um par de cartão, Né? que é um pro noivo e um pra noiva, escreverem os votos que eles vão trocar na hora da cerimônia. Ah, Então, hoje em dia, como os casamentos normalmente não são tão. Não diminuiu assim os casamentos na igreja, onde é o padre que fala os votos. Então, hoje em dia, nas cerimônias mais modernas, os próprios noivos trocam os votos, né, um com o outro. Então, o cartão, por exemplo, ele substitui. E, gente, já estou dando aqui o meu recado: não façam isso de levar o celular para para trocar, ler no celular. para ler, porque assim, Ó, faz o cartão porque ele fica mais, né, esteticamente é mais legal. Então a gente consegue, por exemplo, colocar detalhes, como fita artesanal, por exemplo, esse. E aí é um item que as pessoas estão pedindo muito justamente porque essa tendência das cerimônias que são mais intimistas, ela tá super em alta. Então, esse seria um item assim indispensável junto Então, com o na verdade, convite. o noivo vai escrever no seu cartão os votos para a noiva e vai ler esses votos na cerimônia. E Exato. a mesma coisa a noiva, é isso. É exatamente isso. Então, eles normalmente. A sugestão é escrever, né, pro casal escrever antes, não deixar pro dia do Claro, casamento. lógico. Por favor, porque, né? E aí, normalmente, eles passam a limpo, né? Até uma dica, no dia do casamento, ali pro fotógrafo fazer um registro. Hum, Fica super legal ali no momento que eles estão se preparando, se trocando. Então, leva o cartão de volta só para passar a limpo.
nem que for só o finalzinho ali. E aí sim eles leem na hora da cerimônia. Então é uma forma mais delicada de trocar os votos sem precisar segurar um papel, um Não, e o pedaço de celular é o papel. fim da picada, O né? celular eu acho que é o último, assim, Agora, uma sabe? questão técnica. Nós, homens, nós temos o terno, a gente consegue guardar aqui isso para entrar na cerimônia. Aonde que a noiva guarda isso daqui para entrar? Boa. Olha, eu estou vendo até algumas cerimônias que tem um momento da entrada dos votos, já vi, mas o mais comum é que o cartão de votos fique com o celebrante ali, o pessoal Ah, que, tá. né, com a assessoria também, eles vão organizar ali onde vai acontecer, né, normalmente no altar, e aí fica ali bonitinho, começa a cerimônia, já tá ali, né, não pode esquecer de levar, e aí pra noiva só entrar com o buquê, né, não precisa levar mais Ah, nada. entendi. Eu É. não estava entendendo onde é que ela levava isso com ela. Sim, mas é lá. E conta, o que que não pode faltar num convite? O que que é o que que um noivo e uma noiva não podem esquecer de fazer constar num convite? O que que você acha mais, o que que você considera mais importante? Tá. Bem, o item fundamental, além do nome deles, é a data, né? Então não pode faltar a data e o horário e o local. Acho que são esses três, né? Além do nome, que é bem óbvio, mas o lugar, né? E a data e o horário são itens essenciais para o convite, que é ali que o convidado, quando abre o convite, ele vai saber onde que vai acontecer, quando, o que que ele precisa fazer para se preparar e tudo mais. E aí, como a gente gosta de uma estética mais clean, mais minimalista, esses itens, eles super resolvem, mas muita gente gosta, por exemplo, de colocar um trecho de música ou um versículo bíblico, né? Que é super comum, assim, fica super fofo também, se faz sentido ali pro casal. Mas esses seriam, assim, os itens essenciais, não podem faltar. O nome dos pais dos noivos é necessário? É comum? Já não se usa mais? Como é que é? Como é que é isso, o nome dos pais? Vamos lá. O nome dos pais, antigamente tinha toda uma história de quando os pais bancavam, né, o casamento. Então, existe, né, até uma ordem assim do texto, por exemplo, a gente pode falar que os pais estão convidando para o Eu já vi casamento. muito disso. É, o casamento, né, do fulano e fulana. Então, algumas pessoas hoje em dia, mesmo sem os pais estarem bancando, gostam de colocar, acho que mais por um jeito mais De respeito, carinhoso, uma forma de respeito ali mesmo, né, se os pais não bancam, mas tem ali aquela informação. Então, a gente, hoje em dia, ainda usa muito o nome Uhum. dos pais. E você recomenda em relação ao horário, né? O horário em casamento é talvez o maior problema, né? Então, casamento marcado para as 8. Antigamente começava-se às 10, hoje já não é mais assim, esses níveis de atraso. Uhum. Mas digamos que os noivos, que a noiva gostaria de entrar, vamos supor, às 9. Ela sabe que ela vai entrar às 9. O convite tem que ser que horário? Como é que gerencia essa questão do atraso da noiva? Do atraso, boa. Normalmente, 30 minutos antes é o ideal. Então, até o próprio convidado, hoje em dia, já está habituado que o horário que está no convite não é Sim. efetivamente, né, o horário que vai começar. Então, 30 minutinhos de tolerância, né? Às vezes o casamento é numa localização difícil, então até mesmo para o pessoal ter ali, né, conseguir chegar, 30 minutos é o suficiente, não precisa mais do que Quer isso. dizer, se a noiva sabe que ela vai entrar 8h30, colocar 8 no convite, é isso que você quer dizer? Isso, exatamente. Entendi. Aí já E, resolve. logicamente, se for no mesmo local a festa, é desnecessário colocar o horário da festa, porque isso já é uma sequência Sim, natural do momento, né? exato. Entendi. E aí tem, acho que uma outra questão importante que é a confirmação, né? A confirmação de presença. Quer dizer, os noivos mandam os convites e o ideal é que todos confirmem a presença para que ele possa organizar a festa e tenha certeza Uhum. de que aquele número que ele se planejou é efetivo ou não é. Pela tua experiência, qual é a melhor maneira de se confirmar a presença por meio de um convite? Como se faz? Como é mais comum hoje em dia? Uhum. Hoje em dia, o mais comum é no convite a gente colocar o endereço do site do casamento. Então, hoje, né, os noivos, eles estão preparando o casamento. Normalmente, eles criam um site para aquele casamento, que normalmente é personalizado. E aí, nesse site, já vai ter ali, basicamente, todas as informações importantes para o convidado. Então, vai ter o endereço, como chegar,
algumas, muitas vezes contando a história, né, do casal. E aí já tem normalmente um botão, né, um link nesse site que vai direcionar para a página de confirmação de presença. Então, algumas vezes é feita online essa confirmação, mas muitas vezes, e é bem comum a gente, né, fazer hoje em dia, é ter um contato de WhatsApp para as pessoas confirmarem a presença, né? Então, é uma forma mais prática, né, para o convidado, então ele só vai mandar um WhatsApp, e também a gente consegue facilitar, por exemplo, colocando um QR Code. Eu ia perguntar, essa era a minha próxima pergunta. Dá para até colocar um QR Code para que ela só tire uma foto. Exato, para facilitar ao máximo, né? Então a gente pensa ali na experiência mesmo do convidado. Então tem o QR Code ali, ele escaneia, já vai direcionar para o WhatsApp da assessoria. Normalmente é para assessoria, então a pessoa vai lá, confirma a presença. É legal confirmar, a gente tem, digamos assim, uma cultura, né, aqui no Brasil das pessoas confirmarem a presença muito perto da data. Então, normalmente no convite, a gente coloca uma data limite para confirmação, normalmente um mês antes. Aham, Mas não vai garantir, infelizmente, que a claro. pessoa vai, né, respeitar ali aquela data, mas é legal, já deixa avisado. Algumas pessoas, né, elas, enfim, fazem certinho, mas normalmente pelo WhatsApp resolve, né, para facilitar mesmo para o convidado. E a famosa frase, a famosa sigla RSVP, né? O que significa essa frase que muita gente não tem a mínima ideia o que é? Uhum. Na verdade, é uma sigla, né? Que é Responda S'il vous plaît, que é uma sigla francesa. Então, a gente usa muito esse dizer, né? É uma sigla que está pedindo, por favor, responda, né? Dê um retorno, diga se você vai ou não. Aham. Então, virou digamos assim, um modismo que continua, sabe? Então, né, há muito tempo atrás a gente usa essa sigla e vai continuar, que é basicamente isso, é uma solicitação para o convidado confirmar a presença ali no Entendi. casamento. Agora falando ano 2023, nós estamos agora em setembro de 2023, nós estamos no auge ah, do mundo de WhatsApp, de celular e de e-mail. Talvez nunca se usou tanto WhatsApp na história como se usa hoje em dia, e muito menos e-mail. Como é que você vê a tendência de uma eventual migração de convites físicos, quer dizer, o tradicional, de ser impresso, ser enviado para casa de cada um dos convidados, e o advento do convite por e-mail, do convite por WhatsApp? Como é que você está vendo esse movimento? Olha, atualmente está bem forte, assim, essa movimentação do convite digital. Então, a gente recebe muitas solicitações de pessoas que, além do convite impresso, querem também a versão digital. Não, os Então, dois, os é, dois. então a gente tem muito comum dos dois, porque de repente tem um convidado que está em outro país ou até mesmo em outro estado e impossibilita, né, ali a pessoa levar o Sim, convite em mãos. É uma ferramenta que facilita. Então, o mais comum hoje é as pessoas pedirem os dois, mas a gente também tem casos de pessoas que pedem somente o digital, né, que é uma forma mais prática, né? Então, eu sempre gosto de perguntar para o casal o que faz mais sentido, né? sim. Porque de repente, é um casal super jovem, que tem pessoas também que estão ali naquela pegada, que não liga tanto ali né, pro convite físico, o digital funciona. Então vamos embora. Mas em alguns casos, que é o que também a gente faz, são pessoas que solicitam o digital, mas querem algumas unidades ali para as pessoas que são mais próximas, Entendi, por exemplo, uma avó que não tem, né, que não tem o claro. acesso ali. Então a gente gosta de perguntar, olha, tem certeza que você só quer o digital? Até mesmo pelo detalhe assim de você poder guardar, né? Então depois do Tem uma casamento, recordação. exato, como recordação tem ali o convite, guarda, então vira uma E no super digital, o que lembrança. que você vê mais? E-mail ou WhatsApp? No digital, WhatsApp. Mais que o e-mail.
Sim, sem dúvidas. A gente já faz a arte ali preparada para ser enviada pelo WhatsApp, então a maioria envia pelo WhatsApp, porque a maioria dos casais já tem ali o contato do convidado, enfim, né? Um amigo, um parente, já facilita assim o envio, mas não impede das pessoas enviarem por e-mail. Mas como aqui no Brasil o WhatsApp é uma ferramenta Sim. muito, muito forte, o pessoal sempre opta por enviar por lá. E vocês no ateliê também fazem um design para WhatsApp ou só o impresso? Também. Então, a gente tem a versão digital. Então, é basicamente, a gente mantém a identidade visual do convite impresso, mas a gente faz ali as adaptações para o formato digital. Alguns também a gente tem a opção de fazer com link. Então, por exemplo, é um convite interativo que tem botões que a pessoa pode, que o convidado, né, pode clicar, acessar o site, acessar a localização. Então você também é um ateliê digital, Também, praticamente. digamos assim, também somos. Tá? Quer dizer, mas você consegue transformar ou fazer um convite desse que é super bacana digitalmente. Quer dizer, a pessoa recebe exatamente com esse tipo de layout, acabamento e com essa cara. Exato. Então a gente mantém ali toda a estrutura visual, né? A gente só não consegue colocar, infelizmente, por ser digital, alguns acabamentos físicos não, né, Claro, não é lógico. possível, mas a gente mantém sim toda a estrutura, o tipo de letra que tem no convite impresso vai ser o mesmo do convite digital. Então Uhum, é uma adaptação ali daquela arte do convite impresso. entendi. E quanto a Renata, há quanto tempo você está nesse mundo de convites e calígrafa e desenhando, bolando, fabricando esse mundo de convites que acho que não é só para casamento também, né? Acho que é importante falar, né? Quer dizer, não é só casamento tua praia. Exato, assim. Bem, eu estou. O ateliê, Lotus Ateliê, ele existe há 10 anos, a gente vai completar esse ano. No começo era focado mais em caixas para padrinhos, e aí eu fui migrando de acordo com a necessidade das clientes para a papelaria. Mas, de fato, há 3 anos eu posso dizer que o ateliê hoje está focado nessa parte de convites. Mas eu trabalho com criação, né? Eu já trabalhei enfim, no mundo corporativo, muito tempo, então tenho todo esse. Eu desenvolvia muitas identidades visuais para empresas, então essa parte, como eu tinha ali muita vivência, foi uma migração muito boa para a parte de casamentos, que é uma criação que é mais leve. Então, por exemplo, há 3 anos eu posso dizer que o Lotus Atelier se dedica mais a essa parte de papelaria. Agora, não só focado em casamento. Exato, sim, Que outros nichos vocês estão? Que outros tipos de materiais? Para quais outros eventos vocês também fazem? certo. Algumas pessoas nos procuram bastante para aniversários, né? Então, aniversário de 15 anos, algumas pessoas que também, né? O pessoal gostou dessa ideia de identidade visual, então quer também, né? Trazer a identidade visual para uma festa de 15 anos, ou até mesmo para eventos corporativos. Então, eu também, né, faço essa criação. Então, é muito pensado ali na necessidade, enfim, do cliente, seja um casal, né, que está ali prestes a casar, ou uma pessoa que vai fazer 15 anos, normalmente é a mãe, né, do aniversariante que vem e nos procura. Então, as possibilidades são infinitas, mas um detalhe bacana é que o estilo de criação é mantido. Então, a gente vê a necessidade ali daquele, né, da pessoa, mas gosta de oferecer esses mesmos papéis e acabamentos para trazer toda essa estética que é a assinatura do Lotus Atelier. Agora vamos lá, vou casar daqui a um ano, Tá. em setembro de 2024, e vou me encontrar com você junto com minha noiva, e nós não temos absolutamente a mínima ideia do que a gente quer, como a gente quer, não sabemos nada. Tá. Quer dizer, a gente é nu e cru, primeiro casamento, óbvio, a Uhum. ideia é que o casamento seja sempre o primeiro e único. Ah, como é que a gente começa? E quanto tempo antes da data do casamento, os noivos devem se encontrar com você para começar a bolar, para começar a pensar, sair de um não sei nada para ir começar amadurecendo essa ideia? Quais são os timings aí envolvidos? Olha, um ano eu diria que vocês estão num timing legal. Alguns casais eles vêm até antes, então a gente Antes de tem, um ano? sim, a gente tem alguns casais super ansiosos que já começam a
pesquisar. Normalmente são pessoas que têm um perfil mais organizado ali, um pessoal... A gente também com as alianças é a mesma coisa. Tem gente aqui com 2 anos antes já vem comprar Já aliança com a vem. gente. Eu amo. Então, porque aí eu falo, gente, é ótimo porque a gente consegue fazer uma trajetória ali de criação mais tranquila. Então, um ano, né? Vocês chegam com um ano de antecedência, já é um momento bacana da gente pensar nos itens dos padrinhos, né? Principalmente se vocês tiverem pessoas de fora, então Explica melhor o que você quer dizer com itens dos padrinhos. tá, vamos lá. Então, por exemplo, né? Vou casar daqui um ano e moro em São Paulo, mas eu tenho convidados que estão em Fortaleza, tenho um Sim. convidado nos Estados Unidos. Então, já é um momento ali de alerta para a gente já começar a pensar nos itens do casamento. Então, né, vocês chegaram ali super sem ideias. Então, a primeira recomendação, que é o que a gente sempre pede ali no primeiro contato, me envia uma foto, né, uma referência do que vocês imaginaram. Mesmo se vocês não pensaram em nada, entra no Google e procura e vê qual que você ali gosta mais, qual que tem ali, qual que faz A mais tua cara. sentido, o que que tem mais a sua cara. Que aí a partir dessa referência, e normalmente o casal ele tem ali alguma coisinha, alguma ideia, tem. Então, alguns casos não, mas a maioria sim. E aí a gente consegue direcionar, né? Até mesmo sugerir qual identidade visual vai combinar mais. Então, normalmente ali, esse momento, eu gosto de saber onde vai ser o casamento, quantas pessoas estão envolvidas, qual que é o estilo ali que eles, né? Por exemplo, se vai ser um casamento mais clássico ou Vai mais ser na moderno. praia, vai ser num buffet, vai ser numa casa. Exato. Se vai ser ao ar livre, se vai ser à noite, se vai, enfim, a partir dessas informações ali, a gente gosta ali de ir trilhando ali de sugerir de uma forma também mais simplificada para o casal, porque a gente tem muitas opções, são muitas Sim, opções. mas só aqui são 20 e não deve ser nada do que você já produziu, né? Exato, então são muitos os papéis, as cores, então a gente faz já uma curadoria a partir daquelas informações e aí já vai facilitando ali para a pessoa ir decidindo. Então, é legal, a gente sempre gosta de ter essa foto de referência. Algumas noivas, né, até uma dica legal, ir salvando essas referências numa pasta ou, né, não sei, no Enquanto ela vai celular. namorando na internet o que ela gosta, ela vai salvando isso para chegar Isso. mais amadurecida com você. É legal ela já ter ali algumas imagens, por exemplo, como vai ser o vestido, né, a decoração da mesa, o tipo de buquê, então a gente já, a partir daquelas imagens, já consegue captar ali qual que é o clima do casamento dela, e aí a partir daí a gente sugere, porque, por exemplo, a gente tem papéis, texturas de papéis que combinam com determinados estilos de casamento, é um detalhe assim que é super sutil, mas, né, quando a gente tem essas informações, a gente consegue direcionar melhor o casal. Então, um ano, vocês estão... Eu diria até vir antes, seria melhor. Mas um ano é um timing Não bom. imaginava que precisava ir tanto tempo antes. Que é justamente pra gente, por exemplo, avisar esses convidados que vão vir de fora, né? Porque tem o pessoal de fora, sim. Então, se tem pessoa que precisa fazer uma viagem, é legal ele se programar por umas férias, ou, Sim. né, enfim, fazer ali toda uma programação. Então, quanto antes ele saber, melhor. Mas não significa que vocês precisam, por exemplo, ter os convites em Impressos, mãos. pronto. Tão antes da data, não significa isso. Então a gente consegue, por exemplo, fazer uma arte de um save the date, que é uma arte mais digital, que aí você consegue compartilhar pelo WhatsApp. Sim, sim. Então é um Antes item... do convite estar impresso. Então Exato. eu vou casar 20 de setembro de 24, vamos dizer em agosto, eventualmente setembro. Agosto, acho que eu já mando um save the date, ou julho mando um save the date. Já manda, que aí a pessoa já, né, ela automaticamente vai se programar para aquela data, não vai marcar nada, enfim, vai ali fazer, né, o possível para estar presente. Enquanto isso, vocês têm a tranquilidade de ir pensando nesses itens dos padrinhos ou até mesmo dos convites. Então, eu sempre sugiro avisar os convidados com antecedência, justamente por conta da correria e dessas pessoas que têm que se programar. Agora, a gente aqui nas alianças, como a gente tem clientes que vêm 2 anos antes, a gente tem cliente que vem 3 semanas antes do casamento e quer as alianças para semana que vem. A gente dá um jeito. O que acontece no teu caso? Vou casar em 2 semanas, Renata, eu preciso do meu convite. E aí, o que a gente faz? Ai,
Me mata. Primeiro as pessoas me matam do coração, que eu falo, não, porque você deixou pra tão, né, pra tão em E cima da hora. acontece. Mas acontece. Acontece de noivas que, né, casais que vão casar Esquecem. no mês seguinte, ou que deixaram. É, Acharam que podiam deixar pra frente, tem ou outras esqueceram. prioridades. Algumas pessoas esquecem e aí, de repente, Putz, o casamento. o convite Já aconteceu do já cliente chegar aconteceu. aqui e falar assim: nossa, a gente esqueceu as alianças. Acontece, eu acho que é justamente por conta da correria. E casamento é um negócio que são muitos Sim. detalhes. Então, por isso que é bem importante uma assessoria ali para, né, para orientar o casal, mas acontece sim de pessoas, enfim, preciso do convite em 15 dias. Você E aí, o que consegue? que faz? Ai, pelo amor de Deus. Normalmente a gente gosta de solucionar, né? Ali pensar numa alternativa, nem que, enfim, faça uma versão digital ou, né, a gente se remaneja ali, né? Obviamente o valor acaba ficando diferente por conta, né, a gente precisa parar todas as produções para encaixar, mas a gente também entende essas pessoas que, enfim, por algum motivo, Sim. algumas pessoas também, por exemplo, contrataram em outros lugares com antecedência, mas no fim recebeu um produto que, enfim, não era aquilo que eles queriam. Isso acontece bastante. E aí nos procuram e já tá bem em cima da hora. Então a gente, né, acaba que a gente se move ali para conseguir Mas ajudar. você consegue atender uma urgência impressa. Sim, eu consigo. Eu preciso super. E aí vai depender muito do que a pessoa quer Lógico, quanto mais versus. complicado, mais tempo de produção, lógico. Então é muito versus o que eu consigo atender ao que eles querem, mas a gente sempre gosta de dar uma sugestão ali que vai resolver. Então, se a pessoa chega para me procurar, né, ela precisa ali, então. Mas o ideal é vir antes, sempre. Agora, uma questão logística. A gente está em São Paulo, a cidade mais complicada do Brasil em termos de Sim. logística. Como é que é mais comum fazer o envio dos convites hoje em dia? O que que você vê mais acontecendo? Você não faz a parte de envios, eu imagino. Isso é por conta do casal, certo? Certo, certo. Normalmente, as pessoas que estão em outras cidades, os convidados recebem pelos correios, em Sim. alguns casos. E aí as pessoas que estão perto, normalmente os noivos gostam, sim, de, né, entregar pessoalmente. Quer dizer, o Muitos momento da entrega do convite é um momento. É um momento, assim, e às vezes uma oportunidade de reunir a família antes. Então, alguns, por exemplo, marcam almoço. Vamos, marca um almoço com, né, a maioria ali da família, então já otimiza essa Uhum, entrega, já entrega para muita gente ali ao mesmo tempo. entendi. É. Agora conta um segredo só pra mim, fingindo que não tem ninguém mais ouvindo. Você já fez um convite pra alguém muito famoso ou pra alguém famoso? O que que você já fez? Já fizemos, já atendemos, deixa eu ver, antes da pandemia, um casal de jornalistas da Globo, eles são do Rio de Janeiro, a Fernanda, e então eles pediram o porta-alianças e eu me senti, né? Falei, nossa, que legal. E eles, enfim, nos encontraram através do Instagram e depois eu descobri para quem que era, né, e tudo mais. E eles, uns amores, assim, super respeitosos, em nenhum momento chegaram dizendo quem eles Sim, são, sim. né, e tudo mais, assim, de um jeito super tranquilo. Mas aí veio a pandemia, eles precisaram. Aí foi toda uma história meio que dramática, porque chegou a pandemia no meio, eles não casaram na data que eles gostariam, Putz, mas depois casaram, né? Enfim, remarcaram. Mas a gente tem esse case que é super legal de um casal de queridos. Eu acompanho eles hoje, porque eles trabalham às vezes juntos, então eu fico acompanhando ali a trajetória deles. muito legal. É, Agora, acho que uma curiosidade. A gente tem que combinar o convite, com todos os elementos da cerimônia, né? Quer dizer, desde a decoração, flores, eventualmente até a roupa dos padrinhos e dos noivos. Como fazer a coordenação dessa orquestra de maneira que tudo esteja ornando? Como é que você vê isso? Como é que você sugere que todos os pontos se encaixem mais dentro de uma harmonia?
Boa. A gente sempre, nesse caso, quando o casal tem essa necessidade, é através da criação da identidade visual. Então, a partir dela, né, uma vez que a gente faz essa criação, a gente vai orquestrar, como você mesmo diz, a gente vai juntar todos esses detalhes para que eles fiquem harmônicos. Então, a gente faz uma criação, por exemplo, de uma paleta de cores, né, para a identidade visual do casamento. Então, essa paleta de cores ela serve tanto para o pessoal da decoração, né, que vai Ah, tá, definir entendi. a cor das toalhas da mesa, enfim, das flores, dos detalhes. Essa paleta de cores também, normalmente, ela direciona as madrinhas, então, normalmente os casais definem ali uma cor, né, hoje em dia é super comum, qual vai ser a paleta de cor dos vestidos das madrinhas. Normalmente, ela está em harmonia com a paleta de cor E isso parte com você, quer dizer, o primeiro chute na bola da paleta é com você. E Sim, os outros seguem exato. esse padrão. Exato. Então, uma vez que o casal tem essa identidade visual, ela super vai facilitar para nortear todos os outros fornecedores, né? Entendi. Os decoradores, enfim. E até mesmo para os padrinhos, às vezes, até mesmo o traje do padrinho, a cor da gravata. Então, ela super resolve essa parte. Quer dizer, então, junto com um convite que você vai fornecer uma identidade visual daquele estilo de convite para que os outros profissionais que estão montando todo o resto do casamento possam ter o norte e não ficar o convite branco, a madrinha vermelho e ficar um carnaval. Quer dizer, Exato. você fornece essa solução de harmonização Uhum. completa a partir do convite. Exato. Então, aí, a partir do convite, né? Normalmente é a primeira peça que a gente produz, né? E o casal tem essa identidade visual que vai nortear todo o resto para justamente isso, não acontecer de uma coisa ser vermelha, né? Outra amarela. E quando você vê tudo. Porque o grande objetivo da identidade visual é quando você vê o evento, né, acontecendo em si, o dia do casamento, o convidado ter aquela sensação que tudo foi feito, pensado. Pensado, harmônico. Exato. Então, cada detalhe. Nossa, a flor combina com o convite, que combina com a flor que está na lapela. Uhum, exato. E é muitas vezes a sensação que o convidado tem que fala, nossa, mas tá tudo tão bonito que eu nem sei explicar o porquê. E normalmente tem um porquê, e normalmente é a identidade visual, é a intencionalidade ali nas escolhas de cada detalhe. E a identidade visual, ela vem para nortear ali todos os fornecedores do Quer casamento. dizer, existe muita coisa por trás da criação de um convite que você faz. Não é meramente vou criar um convite que você quer e ponto, e vou te entregar e PT saudações. Quer dizer, Uhum. existe toda uma harmonização por trás disso que é o que vai nortear a cerimônia, tanto a cerimônia Exato. como a festa. Uhum, exatamente. Então, parece simples, parece que, mas é só um convite, é só um pedaço de papel, mas não. Então, ali, tudo que tem nele, ali no layout, os acabamentos, os papéis, então, tudo foi pensado ali seguindo a intenção dos noivos, qual que vai ser o estilo e tudo mais. Então, no fim, quando, né, chega o grande dia, ou passa o grande dia, você vê que tudo fez sentido, digamos assim. Então, Entendi. Agora, uma pergunta difícil de ser perguntada e difícil de ser respondida, que é em relação a valores. Quer dizer, a gente sabe que nós estamos trabalhando com um produto 100% personalizado, cada um tem uma característica, não dá para a gente falar em preço, né? É muito difícil. Mas se a gente puder estabelecer uma faixa, quer dizer, o céu é o limite, né? Quer dizer, eu acho, o topo não existe, mas se a gente falar numa festa para 100 convidados, um convite, vamos dizer, vou chamar ele de mais tradicional, sem nenhum tipo de personalização mais complexa que encareça, uhum, uma faixa de valores, para a gente ter uma noção de números. Lógico boa. que, de novo, tudo depende do que vai ser, mas uma ideia. Uhum. Uma ideia mais ou menos para essa quantidade, a gente hoje considera o nosso, digamos assim, os acabamentos básicos e que não deixa de ser super legal. Eu diria que a pessoa, que o casal, ele vai investir ali naquele desejo em torno de, quanto sim, uns, será? Eu diria
até um pouco mais, eu diria uma média de 3.000 Tá? reais, que é porque a gente está falando de 100 convites, então é uma quantidade Menor, é uma quantidade alta. É porque a gente tem hoje em dia a gente está com uma média de pedidos de unidades de menor é que quantidade. na verdade 100 convites seriam no mínimo 200 pessoas, né? Então eu fiz a conta ao contrário, sim. Ah, é. Então, normalmente 100 convites é mais ou menos isso. Normalmente é um pouquinho a mais da metade. Então, eu poderia dizer que um orçamento médio, assim, na casa dos 3.000 para começar. Então, a Sim. gente oferece os acabamentos. Então, nossos convites, por exemplo, a gente sempre gosta de colocar um lacre de cera. Enfim, a gente dá. O nosso pacote básico já tem um acabamento que é mais legal. Ah, Então, é um investimento que quando a gente compara com os demais, né, os outros itens do casamento, é um investimento super tranquilo, sim. até mesmo pela importância que ele tem e tudo mais. Mas aí é o que você falou, o céu é o limite, então quanto mais Claro, detalhes, lógico. né, aí o Mas acho que é valor muda. importante que o que você está dizendo, eu só voltar a um ponto anterior, não é só o convite, né? Existe primeiro uma personalização daquilo e existe uma harmonização com o resto do evento. Quer dizer, você não vai entregar de novo um convite e depois vai arriscar que o padrinho esteja com uma outra cor, a É, decoração com outra. Quer dizer, além de um convite em si, você entrega uma harmonização do evento, que eu acho que exato. faz muita diferença, né? Faz super diferença. Então, a gente, por exemplo, hoje eu consigo oferecer a opção das nossas artes que são prontas. Então, a gente pula a etapa da criação de uma identidade visual, Tá. mas a gente também oferece, que é o mais legal, assim, que é a criação de algo exclusivo, né? Ali pensado especialmente Mas alguém pro. que quiser gastar ou puder gastar menos, também tem a opção de algo mais padrão que vocês já têm Exato. estruturado. Exato, então são semi-personalizados que a gente Entendi. chama hoje. Então a gente consegue, né, atender ambos os públicos. Então Muito legal. o que é legal é que democratiza. Então a gente tem opções também que são mais econômicas e que também não deixam de ter o seu charme. Então a gente gosta. Quando, né, a gente sente que quando a noiva chega até nós, ela gostou muito do trabalho e quer algo especial, então a gente começou a pensar em alternativas para atender esse pessoal também. Então, vai ali de um orçamento mais ou menos de 2.000 reais para mais. Entendi. Muito legal. Né? Bom, Renato, eu queria te agradecer pela tua Imagina. presença, pelo nosso papo, foi muito legal. Se você puder deixar teus dados de contato para o pessoal que está assistindo a gente, teu Instagram, teu Deixo. telefone de contato, e quem quiser entrar em contato com você já pode ter teus dados e bater um papo contigo. Sim, sim, eu deixo sim, pode deixar. Se você quiser Obrigada. falar já para a câmera, já deixar para Ah, tá bom. O Instagram é @lotusatelier, tudo Lotus com um junto. T, dois T's. Um T só, Lotus Atelier, tudo junto, bem simples de achar. O WhatsApp normalmente está no link da bio, então se você Tá, entrar no Instagram, vai lá no link da bio, que já tem lá todos os nossos contatos. A gente tá. também deixa o nosso catálogo, enfim, a gente hoje tem materiais de apoio que facilitam a pessoa chegar e já ter ideia ali do que a gente O faz. teu Então, ateliê fica onde aqui em São Paulo? estamos na Zona Sul, na Tá, Chácara Santo Antônio. tá. Então, enfim, entrem lá, né? Siga a gente que, enfim, a gente consegue, né, pensar ali numa papelaria especialmente ali para Muito o legal. casal. Mas obrigada. Pessoal, a gente quer que realmente seja um conteúdo útil, bacana. Compartilha, curte o nosso conteúdo, manda para outros casais que estão no mesmo momento que vocês, nesse momento de pensar no casamento, alguns já mais em cima da hora. Eu acho que a Renata pode ser um apoio muito legal para vocês. Mais uma vez, obrigado, Renata. Obrigada, eu que agradeço. Valeu.